Paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos iniciando mais um programa review aqui na Promessa Vila Medeiros. Lembrando que esse programa ele está no ar toda quarta-feira às 20 horas aqui no nosso canal. Então já se inscreva, deixa o like aqui nesse vídeo, ativa o sininho para que toda vez que lançar um vídeo no canal você receba ele aí no seu celular, no seu computador, tá bom? Eu estou aqui com o pastor Alan, que foi quem ministrou a última mensagem no sábado passado, né? E o tema da mensagem foi o tema que dá nome à série, né? Que é Calma, Deus tem um plano. O texto que o pastor leu está aqui em Efésios 2, a partir do verso 11, que vai dizer assim, a palavra de Deus. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Pastor, é muito bom a gente falar um pouco sobre esse tema, né? E eu queria ver com o senhor, conversar contigo, o que fala sobre o capítulo 2 de Efésios, sobre o que ele está falando aqui para a gente. Porque, às vezes, a gente lê assim rápido e fica difícil de compreender o texto, né? Explica um pouquinho para a gente. Primeiro, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus e falar da alegria que a gente está tendo ao estudar o que foi proposto para esse período agora na igreja aqui em Vila Medeiros. A gente está fazendo uma exposição da carta aos Efésios e essa exposição tem como título Deus, calma, Deus tem um plano. E esse texto que nós lemos para esse sábado e para refletir nele, justamente ele vai traçar, né, a principal mensagem dessa carta. Essa carta que fala sobre a igreja, sobre o papel da igreja, sobre a importância da igreja de Cristo. Ela é uma carta paralela que foi escrita na mesma época à carta de Paulo aos Colossenses, né? Então, na carta de Paulo aos Colossenses, toda a ênfase da carta é sobre Cristo, que é o Senhor da igreja, né? Na carta aos Efésios, a palavra de Paulo é muito parecida, até o conteúdo da carta é muito parecido, mas nessa carta ele vai falar sobre a igreja do Senhor, né? Ele vai trabalhar exatamente sobre a importância da igreja de Cristo. E a gente já teve aqui é a terceira mensagem essa, em que a gente está falando exatamente do contexto dessa carta. A gente tem falado sobre como que essa igreja iniciou. A igreja de Éfeso, ela começa na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. É uma igreja que começa de uma forma assim extraordinária, com crescimento explosivo. É só a gente lembrar o capítulo 19 do livro de Atos, fala de Paulo chegando à região lá, aquela cidade, encontra lá um pequeno grupo de crentes orando de forma tímida ali. Paulo começa a falar do Evangelho e pergunta se eles já ouviram falar do Espírito Santo. E a resposta é: nós não ouvimos falar, nunca ouvimos dizer sobre tal. E Paulo resolveu ali, então, fazer uma demonstração prática. Então, vamos experimentar o Espírito Santo. Então, ele faz uma oração, e naquela oração eram 12 irmãos, era isso? Era um grupo pequeno lá de irmãos, e o fogo caiu, e eles foram batizados no Espírito Santo ali, e ali começa a igreja a crescer. Muitos milagres, prodígios, né? A igreja, a cidade de Éfeso era uma cidade muito idólatra. Assim, para se ter uma ideia, lá tinha o templo da deusa Diana, que é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E ali era um centro de adoração a Diana.
havia muita feitiçaria naquela cidade, um ocultismo, e o evangelho chega ali, através de Paulo e aqueles cristãos, e revoluciona a cidade. Né? Muita gente se converte ao ponto de impactar o comércio, né, religioso ali da cidade. Então, essa igreja começa assim, muito animada, é uma igreja missionária, porque a partir dessa igreja, da igreja de Éfeso, toda a Ásia Menor é alcançada pelo evangelho. Então, é uma igreja missional, missionária, e uma igreja pentecostal, né, assim, audaciosa no poder de Deus, e milagres e prodígios acontecem ali naquela igreja que nunca tinha acontecido ainda na história da igreja. Passa-se o tempo, então passa-se algumas décadas, acho que 2 décadas, não é muito tempo que passa, e aqueles irmãos já estão vivendo um novo tempo, quando Paulo escreve essa carta. E qual que é o contexto? Algumas perseguições aos cristãos, alguns irmãos estão mesmo novos convertidos, né? Muito novo convertido naquela igreja, mas eles estão vivendo algumas privações do evangelho. Paulo, que é o fundador daquela igreja, está preso em Roma por pregar o evangelho. Alguns estão desanimando, e quem viveu a grandeza e assim, coisas extraordinárias naquela igreja começa até a duvidar o que está acontecendo. Será que Deus se esqueceu da sua igreja? Estão perguntando, por que crente sofre tanto? Né? Então, esses questionamentos surgem. E, nesse contexto, Paulo, mesmo na prisão, escreve essa carta com esta palavra: olha, por mais difícil que vocês estejam vivendo, por mais difícil que seja a situação ou o contexto em que vocês estão vivendo, acredite, Deus não esqueceu da sua igreja, e por mais difícil que seja a situação, Deus não abandonou a igreja, Deus está trabalhando para que ela cresça, para que ela vença. E é essa palavra. Então ele vai dizer isso, né? Não com essas palavras, né? Foi a maneira que a gente traduziu a mensagem, mas é como se ele dissesse: calma, Deus tem um plano, Deus não abandonou a sua igreja. Né? É uma palavra que serve para todos os cristãos que estão enfrentando alguma dificuldade, alguma luta. Calma, Deus ainda está no controle, Ele continua sendo o Senhor da igreja e trabalhando por ela. E aí a gente já ouviu aqui uma pregação que exatamente fala que nós somos o povo mais abençoado da terra, capítulo 1. E no capítulo 2, é interessante o contexto, né? Que Paulo, depois de falar que nós somos o povo mais abençoado da terra, em certo sentido ele enche a bola, né? Ele põe a gente lá em cima como aqueles que são usados por Deus e que tem um local especial nas regiões celestiais, reinando com Cristo. Tem uma lista de bênçãos sobre nós. Agora, no capítulo 2, ele meio que baixa a nossa bola. Ele vai dizer, olha, mas lembra quem vocês eram, que vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, vocês eram escravos do diabo, escravos do pecado, escravos dos prazeres da carne, vocês estavam perdidos, mas inimigos de Deus, condenados. Essa é a descrição do início do capítulo 2. E ele fala assim, mais graça, versículo 4, mais graça, ao grande amor de Deus que nos amou, Ele nos salvou enviando Jesus e fomos ressuscitados com Cristo. E aí ele vai descrever a nossa salvação. E ele vai falar mais de uma vez, nesses poucos versículos, né, até o versículo 10, fala pelo menos 2 vezes. Vocês são salvos pela graça. Né? Vocês são salvos pela graça, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, esse é o início do capítulo 2, em que ele vai falar sobre a salvação individual, pessoal, que é operado em nós através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Bom, a partir do versículo 11, ele continua falando sobre a salvação pela graça, mas agora ele vai falar sobre a salvação no plano nacional, num plano coletivo, e vai fazer uma aplicação à igreja, né? E aí ele vai trabalhar aqui o aspecto coletivo da salvação. Né? A gente sempre fala que a salvação que é manifesta por meio da cruz, né? Jesus morreu de braços abertos e nos mostra 2 dimensões da cruz. A primeira dimensão é a dimensão vertical, que nos
reconcilia com Deus, nos liga ao Pai, né? Essa dimensão vertical. Mas tem a dimensão também horizontal, que a cruz nos une como irmãos e nos une como igreja, né? Então, a mensagem sobre o Evangelho, nesse contexto, é que existem esses dois aspectos. Jesus morreu na cruz para cumprir principalmente dois propósitos. Primeiro, para nos salvar individualmente. Todos nós somos salvos pela graça. E o segundo aspecto do Evangelho e da salvação em Cristo Jesus é que Jesus morreu na cruz para nos unir como igreja. Então a salvação tem esses dois aspectos e o capítulo 2 vai falar claramente sobre isso. Somos salvos pessoalmente, mas um dos propósitos que Deus tem para nós é formar de nós um povo, o povo dele, que se chama igreja. Legal. Então a gente pode dizer que esse plano que Deus tem para a igreja é com relação à salvação, né? De que apesar das dificuldades, apesar de tudo que a gente passa, ou vai passar, ou já passou, Deus tem um plano, não há um Deus no trono ainda, né, do universo, que rege todas as coisas. Seria correto dizer isso? Exatamente. Quando a gente cita no título dessa série, Calma, Deus tem um plano, quando você vai lendo e Paulo vai falar, olha, eu tenho um mistério para revelar para vocês, tem um propósito que Deus tem que vocês precisam saber. Nessa carta, então ele vai aos poucos revelando, e aí a partir do versículo 11 ele claramente diz, esse é o plano. E qual que é o plano? O plano, segundo Paulo, é a própria igreja. No projeto de Deus, Deus sempre desejou formar um povo, para que esse povo fosse um povo missional e que, através desse povo, todas as nações da terra fossem alcançadas, seriam alcançadas pelo Evangelho, e a estratégia de Deus é usar o seu povo para salvar a humanidade. E isso tem a ver com tudo que a Bíblia fala para a gente sobre a salvação. Na pregação de sábado, por exemplo, a gente comentou sobre o desejo de Deus para a humanidade, sempre tem esse aspecto coletivo, né, de unidade. A gente até comentou que nós fomos criados imagem e semelhança de Deus, e de fato somos imagem e semelhança de Deus, e um dos aspectos que a gente vê mais poderoso no nosso Deus é que o nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. A gente fala que ele é uma unidade, mas é uma unidade composta. Deus é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que coabita, né, que está junto, que convive por toda a eternidade em amor, que se relaciona por toda a eternidade em amor, em unidade, em comunhão plena. Esse Deus nos criou. E se nós somos imagem e semelhança desse Deus, que em essência é a unidade, Deus também nos criou para nós vivermos em unidade. Criou a humanidade com esse propósito de viver em unidade. Aí a questão, aí eu concluo aqui. Deus nos criou, em primeiro lugar, para que nós tivéssemos comunhão com Ele, e isso acontecia lá no Jardim do Éden. O ser humano, todos os dias, andava com Deus na viração do dia, e tinha comunhão plena e completa com Ele. Mas também, Deus nos criou de uma forma plural. Criou, depois ele diz, não é bom que o homem esteja só. Criou para ele uma companheira. E dessa companheira surgiu a humanidade. E Deus falou, olha, quando eu olho, isso está lá em Gênesis capítulo 5, versículo 2, ele diz, quando eu olho para a humanidade, eu vejo um só. A palavra que ele usa ali é a mesma palavra que é usada para Deus. Deus é um único Deus. Deus olha para a gente e vê um único ser, né, o ser humano. Então, Deus nos criou para nós sermos uma unidade coletiva também, para nós vivermos em comunhão uns com os outros. Esse plano de Deus é desde o Éden. O problema é que entrou o pecado no mundo e trouxe separação entre os seres humanos, né? O ser humano se afastou, se distanciou, o ser humano se tornou inimigo de Deus e houve batalha e guerra entre os seres humanos. Então, a Bíblia diz que Jesus veio, e ele veio com o ministério da reconciliação. Esse texto,
a partir do versículo 13, vai dizer que ele veio para trazer a paz, para unir as partes divididas, principalmente no reconciliando com Deus e reconciliando as pessoas, né? E aí ele vai falar, reconciliar em judeus e os gentios, o povo judeu e o povo gentil, fazendo desses dois povos, um único povo, né? E a gente aprende que o nome desse povo é igreja. A igreja é esse novo povo de Deus. E é interessante, alguns comentaristas, como John Stott e outros que vão comentar esse capítulo, vai dizer assim, que a igreja é a retomada do plano inicial de Deus, de comunhão da humanidade. Deus criou um povo para que esse povo viva em unidade, em comunhão, e através dessa unidade, comunhão, essa unidade, comunhão que se chama igreja, essa unidade, comunhão que a gente tem na igreja, que dessa forma nós estaríamos revelando a glória de Deus ao mundo. A nossa unidade, pastor Éricles, como igreja, é uma maneira da gente manifestar a imagem, é um dos aspectos mais claros da imagem e semelhança de Deus em nós. Por isso é tão bonito ser igreja, por isso é tão importante pertencer à igreja de Cristo. Amém. A oração sacerdotal de Jesus, que é uma das últimas orações que a gente tem dele registrada na Bíblia, né? João 17. Esse foi o tema principal da oração dele ali, se você olhar atentamente para o texto. Se isso não me ensina alguma coisa sobre a importância da unidade, eu não sei o que mais ensina, né? Jesus, nos últimos momentos aqui, estava orando ao Pai, falando sobre a unidade da igreja, né? Que eles sejam um, assim como nós somos, né? E que, através dessa unidade, eles verão, o mundo verá Deus neles, falando sobre os discípulos. Quando a igreja está em unidade e comunhão, Deus é visto em nós. Quando a gente de fato é igreja, de fato nós estamos em comunhão, Deus é visto em nós. E diz a Bíblia que, esse texto lá de João 17, bem lembrado, ele vai falar que o mundo vai ver, enxergar e vai glorificar Cristo por causa disso. Eles reconhecerão Cristo. Então, uma maneira do mundo ser evangelizado, uma forma do mundo ser evangelizado, ou o propósito de Deus, ou o plano de Deus, passa-se exatamente pela igreja. Então, a gente tem que valorizar a nossa igreja local, a gente tem que ser igreja, tem que pertencer à igreja de Cristo, porque essa é uma forma da gente proclamar o evangelho. Congregar é importantíssimo. Congregar, estar aqui, valorizar, lutar pela igreja, porque às vezes a igreja ela tem os problemas, né? Tem as dificuldades relacionais. A igreja, que a gente poderia dizer, a igreja mais perfeita, a igreja lá de Atos. Aquela igreja era cheia de problemas e dificuldades e desafios. Muitos dos problemas até decorrentes do próprio crescimento da igreja, como está lá em Atos capítulo 6. Era uma igreja que tinha dificuldades. Assim como aquela igreja tinha dificuldade, a gente muito mais, né, nesse tempo agora. E muitas vezes a gente vê pessoas assim, porque a igreja não está com alguma dificuldade, vou procurar outra igreja. Eu vou sair daqui, eu não vou mais à igreja. Sinto lhe informar que lá vai ter problemas também. Com certeza. Os pregadores costumam falar isso, né? Se você está procurando uma igreja perfeita e se você está buscando de alguma forma essa igreja perfeita, no dia que você encontrar, não vai para lá não, porque senão você vai estragar essa igreja, né? Mas assim, essa palavra seria a ideia de que, ao invés de sairmos, da gente valorizar a igreja que a gente tem, florescer onde a gente é plantado. A diaconisa Sara pregou sobre isso um tempo, há poucos dias atrás. Valorizar a nossa igreja, lutar por ela, trabalhar por ela, para que ela cresça cada vez mais em comunhão, em amizade, e cresça para a glória de Deus. Amém, legal. Então, pastor, assim, como você comentou, né, de vez em quando a gente ouve algumas coisas do tipo, de pessoas que estão desanimando, que vêm algumas dificuldades na igreja e tal. Que mensagem, assim, à luz desse texto, você passaria, que você enxerga aqui, que Paulo estava falando para os Efésios, né? Calma, Deus tem um plano. Apesar das dificuldades da igreja, apesar das dificuldades que a gente enfrenta, há um Deus no trono, né? Que mensagem que você passaria? É a mensagem de toda a carta. Deus
ama a sua igreja. A igreja é a noiva de Cristo, né? E por mais falha ou que tenha deficiências ou dificuldades, ela ainda Cristo olha para ela e brilha o olho. E a gente faz parte dessa noiva. Eu, você, todos os membros aqui de Vila Medeiros, ou onde os irmãos congregam, todos nós fazemos parte da noiva de Cristo. E a gente precisa aprender a amar a igreja. Essa série toda vem ensinando isso para a gente. O capítulo 1 fala, nós somos o povo mais abençoado da terra. E às vezes a gente olha para a igreja e não vê na igreja um poder aquisitivo, membros tão influentes na sociedade. Às vezes a gente não vê um poder político na igreja, mas a igreja tem o maior de todos os poderes, que é o Espírito Santo. O poder da igreja é um poder espiritual, né? E por mais que às vezes a gente não consiga enxergar com os olhos naturais, a gente deve olhar para a igreja e com os olhos do coração, como o apóstolo Paulo fala no capítulo 1, enxergar o quanto essa igreja é abençoada, o quanto nós somos alvo dos planos de Deus e que nós devemos valorizar a igreja e lutar por ela. Até na pregação a gente falava o seguinte, comparando a igreja à arca, né? Que assim como a arca era o plano de Deus para a salvação da humanidade, e quem quisesse se salvar precisaria passar pela arca, não tinha outro jeito, a gente fala que também a igreja ela é uma espécie de arca nesse tempo. Se a gente quer se salvar, a gente precisa passar por essa arca, né? E aí tem a ver com uma igreja local, de se envolver com uma igreja, de lutar por ela, porque às vezes pode ser que não seja tão fácil a convivência aqui, meu irmão, mas pior é fora dela, que aí não tem escape, né? A gente tem falado assim nessa série até sobre isso, lembrando de algumas pessoas que dizem o seguinte, olha, eu amo Jesus, mas odeio a igreja, né? Sinto-lhe informar... O problema é que ele vem buscar a igreja. Exatamente, sinto-lhe informar que se você odeia a igreja, e assim, em todos os sentidos, que é evidente, existem falhas na igreja, e existem aspectos na igreja que merece a crítica e que a gente precisa se aperfeiçoar, mas se você fala nesse termo no sentido total da igreja, sinto-lhe informar, você não está amando a Cristo. Porque uma das maneiras da gente amar a Cristo é servindo o nosso irmão, é lutando pela igreja do Senhor. Tem uma frase que está em voga agora, em onda, que uma celebridade disse, e aí muita gente tem copiado essa frase, que é assim, que Jesus é legal, o ruim é o fã-clube. Você já viu essa expressão? Eu vejo de vez em quando alguém citando isso, né? Pois lhe sinto informar que existe, claro, parte do fã-clube de Jesus que é falho mesmo e que merece uma crítica, mas ainda assim, aqueles que são discípulos de Jesus, que andam com Jesus, é a noiva do Senhor, é o povo de Deus e que precisa ter esse cuidado, né? Precisa ser amado, precisa ser respeitado como povo de Deus na terra. Amém, legal. Impossível amar o cabeça sem amar o corpo, né, de Cristo. Legal, gente. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Pastor, eu queria pedir para que você orasse, para que essa mensagem transforme as mentes de quem está ouvindo, quebrante o coração, para que Deus possa transformar a gente através dessa mensagem. Vamos orar, oremos. Senhor nosso Deus, nós somos gratos ao Senhor pela Tua palavra, pela Tua bênção em nossa vida. Eu quero nesse momento aqui, Senhor, ao terminar esse instante de reflexão, a gente tem falado, Senhor, sobre a importância da igreja de Cristo e temos aprendido muito com essa carta aos Efésios, que nós possamos, meu Deus, a cada dia amar mais a nossa igreja local, nos envolver nela, usar os nossos dons, Senhor, trabalhar, se envolver com os nossos dons, servindo uns aos outros e glorificando o Senhor. Minha oração é que o Senhor fortaleça cada igreja local e aqui a igreja que a gente congrega aqui em Vila Medeiros, que o Senhor esteja abençoando cada membro, cada irmão, irmã,
e derramando sobre nós a tua bênção, a tua graça, nos fortalecendo como igreja, como povo do Senhor. Abençoa, Senhor, cada um de nós, abençoa cada um dos que estão participando dessa transmissão, que o Senhor venha sobre cada vida, sobre cada pessoa. Abençoa esse lar, essa família. Senhor, os desafios que os teus filhos têm enfrentado, que a tua mão, que a tua presença seja sobre cada um deles, trazendo cura àqueles que estão enfermos, ânimo àquele que está desanimado, trazendo solução para aqueles que estão precisando de uma saída, de uma solução. Que o Senhor abençoe cada um de nós aqui, é a nossa oração, sobretudo pedindo que o Senhor nos ajude a compreender o teu evangelho e viver a tua palavra, sendo grato, meu Deus, pela obra do Senhor na cruz do Calvário, e também, Senhor, vivendo e aplicando essa palavra através da igreja, sendo igreja, pertencendo à igreja, como noiva do Senhor, que nós possamos glorificar o teu nome, que nós possamos servir ao Senhor nesse tempo. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado você que ficou com a gente até agora. Se você conhece alguma pessoa que precisa ouvir essa mensagem, envie esse vídeo para ela, para que Deus possa tocar no coração dela, para que ela possa passar a amar a igreja do Senhor, voltar a congregar, que é muito importante, a gente tem falado muito sobre isso. E caso você ainda não tenha visto a mensagem que a gente está citando aqui, ela vai estar aqui no nosso meio, é só você clicar no quadradinho que está aparecendo aqui, e Deus te abençoe, abençoe você, seu lar, sua família, em nome de Jesus. Amém?